Olá, estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Programa O Mundo da Criança, que todos os sábados está aqui com você ao vivo. Ao meu lado ele, o dono desse programa e apresentador mor, Francisco Agostinho Júnior. Doutor Francisco, muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Aliás, O Mundo da Criança, ano 10. Ano 10. Ano 10. Então, realmente é com muito prazer que nós estamos aqui para falar sobre os assuntos relacionados aos nossos filhos, às nossas crianças. Então, isso quer dizer que já passaram 3 meses? Já passaram 3 meses. Ah, tá, não, só para... 10 anos é um pouco mais que 3 meses. Só para confirmar, então. É um pouco mais que 3 meses. Mas, com a graça de Deus, estamos aqui para mais um programa e hoje, eu chamo a atenção de você que tem aí uma filha, um filho, adolescente, para que você sinta algumas dificuldades sobre o que nós vamos conversar hoje, que é sobre transtornos alimentares. E também aquela mãe do pré-escolar, do escolar, que realmente assim precisa conhecer alguma coisa para saber prevenir, saber olhar para esses aspectos emocionais que envolvem essa relação da criança, do jovem com o alimento, com a sua plástica, com a sua beleza. E para falar sobre isso, nós convidamos uma psicóloga que é grande amiga, esposa do nosso querido Guilherme, a psicóloga Mônica Rodrigues da Cunha. Ela tem uma experiência grande, conhece o assunto, conversa fácil sobre isso e nós teremos aqui a oportunidade de ouvir sobre os transtornos alimentares. Então fica com a gente, porque realmente você vai saber dessa relação de risco entre os jovens, o adolescente, especialmente a menina, né? E os aspectos que envolvem o aspecto da comida, da dieta e dos fatores emocionais que envolvem isso. Você sabe, Marcos, que hoje realmente a medicina estabelece uma relação assim muito clara entre a alimentação, a dieta, os hábitos alimentares e saúde, ou a dieta, os hábitos alimentares e doença. E a gente, pediatra, nós estamos assim, muito envolvidos com isso, porque a partir do momento em que se estabeleceu assim, olha, as doenças de adulto, olha, tem a ver com a comida que come lá no primeiro ano de vida. Então a gente passou a dar uma preocupação maior dentro da nossa puericultura com a dieta da criança. Então aí, desde o leite materno, a gente sabe que tem relação com as doenças, como a criança vive, como come, etc. E realmente isso é alguma coisa que tem uma relação direta. Se tem uma relação direta da comida com a saúde, e saúde não é só o crescer, não é só o aspecto orgânico, é também o aspecto emocional, nós temos, e é claro que surgiu em meio à sociedade, os transtornos alimentares. Quer dizer, aquilo que acontece em relação à dieta, em relação àquilo que a pessoa come, ou a sua relação com a comida. E a Mônica está aqui para falar com a gente sobre isso. Mônica, muito obrigado porque você está aqui, porque você rompeu alguns compromissos de família para nos atender. Nós te agradecemos muito por isso e queremos que você aí explique para a gente aí esses aspectos dos transtornos alimentares, dizendo para a gente inicialmente o que é isso, como é que o telespectador começa a ter uma ótica sobre transtornos alimentares. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, boa tarde a todos, boa tarde, Francisco, boa tarde, Marcos. Eu acho que assim, é algo que as pessoas sabem, todo mundo hoje sabe um pouquinho, ou pelo menos já ouviu falar sobre os problemas de transtornos alimentares. Nesse caso, a gente vai falar de algo que acomete a saúde mental e a saúde física, né? Alimentação, eu sou mãe, eu sei bem como é que é isso, não tem nenhuma mãe que não se preocupa desde cedo com a questão da alimentação, é algo que mobiliza muito as mães, então a gente fica um pouco refém dessa questão. Acho que os pediatras são os que mais sabem sobre isso, né? E a gente tem alguns tipos de transtornos, né? Nós temos a anorexia, que é quando acontece a restrição alimentar,
onde o adolescente, enfim, a pessoa tem uma distorção corporal. O que é isso, né? Ela se vê, ela está muito magra, todo mundo sabe que ela está magra, ela está com um peso muito abaixo do normal e, no entanto, ela se vê gorda. E isso pode ser visto assim, até, por exemplo, perguntando, você está vendo a sua perna, você acha ela grossa ou fina? Ela vai dizer que está grossa e ela está muito fina. Ela não tem barriga nenhuma, ao contrário, né? Aquela barriga ao contrário, e ela vai dizer que ela está barriguda. E é interessante porque essa distorção não acontece para com o outro, é no corpo dela. E ela faz uma grande restrição alimentar, quer dizer, ela fica sem comer, ela esconde, às vezes os pais demoram um pouco para perceber que isso está acontecendo, e ela fica com o IMC, que a gente chama de índice de massa corporal, abaixo de 17. Vamos dizer assim, vamos supor, ela pesa 50 quilos, ela quer pesar 45, daqui a pouco ela quer pesar 40, e a meta nunca termina. E pode vir também acompanhado de, uma ingesta muito grande de alimento e vômitos logo após. Mas a anorexia, a característica dela é pelo peso muito baixo, uma distorção corporal e o foco e a vida em torno de regime. Parece essa imagem que ela faz, né, Marcos? Não é o nosso problema, não é o nosso caso, não, né? Estamos tranquilos em relação Posso respirar agora? O tanquinho está bem estabelecido, tá? Mas você fez uma colocação interessante, que ela faz uma imagem dela, quer dizer, ela olha e se sente sempre um pouquinho mais gordinha do que aquilo que ela é, né? E aí, certamente, essa imagem que ela faz, ela recebe uma influência do meio, né? Dos valores do meio. Porque hoje a gente tem, você olha para um modelo que está desfilando e ela é alta, magra, né? Que sai toda torta na passarela e aquilo é o modelo, né? Então, muito provavelmente, isso queria que você explicasse, porque o telespectador, mas como é que forma essa imagem de que eu sou gorda se eu não sou gorda? Ela recebe uma influência do meio em que ela está, da sociedade moderna, para poder fazer uma avaliação, uma autoavaliação desse tipo? Bom, sem dúvida, eu penso que essa influência, não só das modelos, mas está à nossa volta. Se a gente pegar uma revista de moda, todas as moças que aparecem na revista são magras, né? Se a gente for para um desfile, aí a coisa piora muito mais, né? É exigido delas viverem em dieta e tal. E, assim, são duas coisas: a influência e a exigência do corpo magro. E essa distorção que a gente fala é realmente uma distorção. Ela como se ela visse algo que não existe, né? Então, ela não consegue. O interessante que foi possível perceber, eu fazia um grupo de adolescentes com anorexia e assim, sempre uma delas estava num estado muito ruim. E um dia apareceu uma delas, onde estava inclusive internada, muito, muito magra, com o cabelo ruim, a aparência física, a pele fica muito ruim. E aí eu perguntei para elas, como é que vocês veem como ela está? E todas elas acharam que ela estava muito magra. E aí eu perguntei, e vocês, como é que estão? Ah, não, nós estamos gordas. Quer dizer, a imagem é só dela mesmo, não consegue... Ela não consegue enxergar da forma real, nesse caso. Agora, quando olhar como é pra que ela, chega nisso, né, essa exigência? Hoje em dia, a gente, às vezes, até se assusta quando a gente encontra crianças falando que estão gordas, que precisam emagrecer, né? É lógico que a gente é modelo, né, e elas, na verdade, estão repetindo algo
que elas escutaram em algum lugar, né? Sabe uma dúvida que eu tenho, assim, se há um perfil desse tipo de acometimento, né? Nas meninas, por exemplo, porque homens têm isso, não? Anorexia? Tem, num índice bem mais baixo, mas tem. A gente percebe e ele aparece, às vezes, de uma forma um pouco diferente. A gente tem os homens que é falado como vigorexia, aqueles que vão para academia e precisam ficar bombados e tal. Então mas nós temos muito. que é uma coisa diferente do que a anorexia e nem faz parte dos transtornos alimentares. Mas existem homens, sim, com anorexia, com problemas assim, mas num índice que chega a ser 5%, ou menos até do que as mulheres. É porque o doutor Francisco falou dessa questão de modelos e tal. Eu fico pensando se não é um perfil assim de uma menina, né, uma adolescente que tem o sonho, que tem o pensamento, já focado nessa questão de moda e mundo de vaidades e tal, ou não necessariamente. Porque me parece que elas estão sempre muito associadas a essa questão, né? Eu penso assim, os meninos, hoje em dia, os homens, do modo geral, estão muito mais vaidosos. A gente percebe, assim, uma busca de um tratamento, de uma moda. Os homens, vocês sabem disso, né? Não só isso, nós praticamos isso. Nós somos né? atletas. Nós praticamos as vaidades. Nós somos atletas exatamente. Pois eu não sei, na nossa época acho que não era tanto assim. É possível ver o doutor Francisco na Esmeralda várias vezes, altas horas da noite. Mas escuta, não meia-noite e pouco, isso não, né? Não, esse é meu amigo. É seu amigo só, né? Então. É um sósia dele. Não, tem um amigo nosso que está correndo 00:20, né? Não estamos acreditando na hora, mas tudo bem. Bom, das duas, uma, ele está trabalhando demais. Ou tem alguém atrás dele. Foi essa a preocupação que eu tive, se a polícia não estava atrás deles. Mas a gente... Então, os meninos têm uma preocupação, sim. Agora, na adolescência, é que a gente esquece disso, mas na adolescência, as meninas e os meninos estão muito preocupados com a parte externa, né? Com a aparência, como que eles se colocam. A gente vê, assim, eles tentando ficar iguais, então ouve das meninas, eu não posso usar isso, ninguém usa. Os meninos... Dentro, a gente pode perceber nas lojas, se vestindo, olhando no espelho. Então, existe sim uma preocupação com a imagem, né? Eu acho que isso é uma questão importante, que eu acho que a gente está vivendo muito um mundo hoje de imagem, de coisas externas, né? Uma busca disso. Então, eu creio que isso ajudou com que esse transtorno, vamos dizer assim, aparecesse mais. Não sei se em números, mas de qualquer forma na mídia, em todas as coisas. Aquela imagem, isso que você está falando, Mônica, exatamente acho que essa imagem que você está nos mostrando, né? Quer dizer, tem lá a preocupação com a balança, né? E veja a imagem ali, Marcos, da pessoa magrinha, mas olha para o espelho, é isso que você está dizendo, né? E ela se vê gorda. É exatamente isso. É assim que ela se vê. E é interessante, porque se a gente perguntar, é assim que elas enxergam mesmo. Elas descrevem essa cena. E a balança ali do lado também faz lembrar duas coisas importantes. Primeiro, que o peso é algo que... Desafio. E a alimentação é algo que não sai da mente delas o tempo todo. E a gente percebe quando elas vão se pesar. É uma angústia muito, muito grande. E quando elas são, por exemplo, atendidas num ambulatório ou num consultório médico, muitas vezes elas, em casos mais graves, elas utilizam de algumas coisas para poder fazer peso. Então põe muitas calças, ou então elas escondem pedras no sutiã ou na calcinha para poder que o peso... para enganar o médico, vamos dizer assim. Rigorosamente, Mônica, isso é uma alteração psiquiátrica, né? Sem dúvida. Uma alteração psiquiátrica, com consequências orgânicas importantes, porque a evolução disso é de risco, né? De risco muito grande. Existem estudos que dizem que em casos que vão à internação, em cima dos números dos pacientes internados, 10% vão a óbito.
realmente é muito grave. É muito bom. Não, porque a dúvida realmente é essa, quer dizer, você, tudo bem, enquanto ela olha para o espelho, vê que ela está com muito peso, né, e não está, e você coloca a mão na barriga dela, por exemplo, e diz assim, mas olha como você... Não, olha isso como está volumoso, ela deve dizer. Mas aí você coloca ela na balança e ela vê que ela está pesando 35 quilos. Quer dizer, ela não... Ela não se satisfaz com isso, né? Porque essa é a pergunta, porque todo mundo sabe que 35 quilos para uma pessoa que tem 1,60 m ou 70, enfim... Então, mas aí é que eu acho que é exatamente... Ela não consegue assimilar... Não, porque aí já há uma distorção, é por isso que a gente fala que é um transtorno mental, de saúde, que está ligado à saúde mental, porque preciso, não adianta falar, sabe, é algo muito importante. Deve ser desesperador mesmo, né? E a gente tem algumas fotos aí também que... Você quer ver, olha, essa imagem é a imagem do risco, né? Por exemplo, se elas olharem essa imagem, elas vão achar feio. Eu me lembro que esse grupo de adolescentes, o ideal não é exatamente essa. Por exemplo, uma modelo famosa, né, a Gisele Bündchen, por exemplo, ela não é uma modelo que o corpo é dessa forma. Ela é uma modelo que tem curvas e tudo mais. Se você mostrar essa foto para moças que têm anorexia, elas reprovarão essa imagem. Ela está muito magra. É que essa tá feia a imagem, né? Mas digamos assim, se você mostrar ela um pouquinho mais arrumada, digamos assim, é possível que ela diga que ela tá certa. Mas assim, é uma busca de... Por exemplo, hoje ela pensa que com 45 quilos ela fica bem. Quando ela atinge os 45 quilos... Não está satisfeita. Ela não está satisfeita. Aí ela quer menos. E assim, a rapidez com que elas perdem peso é muito grande. De uma semana para outra é assustador. E esse que é o risco, né? É esse que é o risco. É muito sério, realmente é muito sério. Isso é uma maneira de se suicidar aos pouquinhos, né? Em vez de subir no banquinho, ele vai aos pouquinhos criando situações com a comida de tal forma que o seu potencial de risco acaba aumentando muito. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos, claro. Intervalo, a gente volta para falarmos mais aqui desses transtornos alimentares. Rapidinho, não sai daí não. Sempre em nome de Mundo da Criança. Sempre em nome de Francisco Agostinho Júnior, o nosso apresentador mor. Ó, rapidinho a gente volta, não sai daí não com o Mundo da Criança. Tem que explicar o que é mor, porque ninguém sabe. Isso é o mor é uma ele expressão é top. Aí do... Ele é top. Do tempo que a Mônica está falando que ele foi pai.